programa passado, semana passada, eu disse a vocês que nós falaríamos sobre dor com a fisioterapeuta Kátia Beverari. Hoje nós vamos cumprir essa promessa, porque é um problema que atinge muitas pessoas e ninguém quer passar dor, não é mesmo, Kátia? Com certeza, Rose. No dia a dia acaba sendo muito estressante, a rotina do ser humano hoje em dia está muito difícil e quando chega numa fase muito aguda, é o momento em que o pessoal, os próprios pacientes venham nos procurar, mas primeiro eles deixam chegar numa fase bem aguda. Ah, meu Deus, eu não aguento não. Quer dizer, a gente tenta protelar um pouquinho, né? Mas tem pessoas que são mais suscetíveis, né? Mais suscetíveis. Começa a doer um pouquinho, e homem às vezes é mais mole, não é? Que dói um pouquinho, ah, meu Deus, ó, tô falando mal do Anderson, tô falando mal não. Mas é difícil viver com dor, ninguém quer passar por isso. E a fisioterapia, ou melhor, o RPG, tem condições de estar cuidando do paciente, neutralizando, resolvendo essas dores? Com certeza, Rose. Tem casos mais fáceis, que são as dores musculares, como tem casos um pouco mais críticos, como a própria hérnia de disco. Esse probleminha, ela acaba começando com uma dor na coluna e pode vir a irradiar tanto para pernas como para uma hérnia cervical para ambos os membros superiores, que são os braços. Porque quando a gente fala de fisioterapia com RPG, por exemplo, quando estamos aqui falando com a doutora Kátia, a gente logo pensa, a primeira coisa, dor nas costas, né? Mas tem aquela coisa que trava para andar, hérnia de disco, bico de papagaio e várias coisas, né? Tem sim. Na própria coluna, na estrutura óssea, pode vir a formar os próprios osteófitos, que são os famosos bicos de papagaio. E depois as próprias hérnias de disco, tanto lombar, que é nessa regiãozinha mais baixa da coluna perto do quadril, como na regiãozinha do pescoço posterior. O que causa esse tipo de problema na coluna que leva a pessoa a ter dor, Kátia? A pessoa pode ter sofrido um trauma, como um acidente de carro, uma queda muito forte, ou então o próprio estresse, a sobrecarga do trabalho do dia a dia. Por exemplo, uma pessoa que carrega muito peso ao longo dos anos, isso vai sobrecarregando a coluna, formando essas hérnias de disco. E a má postura? Um aluno ou um professor que tem uma postura viciada no trabalho, sempre, quando vai trabalhar, sempre naquela postura, sempre se utiliza determinada postura. Isso pode acarretar em algum desvio, algum problema na coluna que leve a ter dor? Pode sim, a própria hérnia de disco, mas isso muito ao longo do tempo, isso muitos anos depois. Como eu já falei, são problemas somatórios. Então, essa má postura ao longo de muito tempo pode vir a formar a própria hérnia de disco. E fora isso, antes de formar a hérnia de disco, surgem as dores musculares. O que fazer quando a pessoa fica com uma dor assim que chega a travar a pessoa? Tem pessoas que falam, estou travada, né? A pessoa sente tanta dor que também nem consegue andar direito, se movimentar. Isso mesmo. Quando se trava a coluna, a primeira coisa, procure um profissional, ou um ortopedista, ou um próprio fisioterapeuta. Ele vai saber orientar e vai saber como tratar através de uma avaliação física. Nunca ficar em casa com esse problema, por exemplo, vou tomar um remedinho analgésico, vai melhorar. Pode melhorar momentaneamente, mas ali 1 ou 2 dias essa dor volta com mais intensidade. E a pessoa às vezes quer se automedicar, né? Colocar um anti-inflamatório, um relaxante muscular, né? Isso é muito comum. Tem até alguns casos que a dor melhora, mas o medicamento mascara. Então ali, depois de um movimento brusco ou um movimento que vai sobrecarregar a coluna, essa dor volta novamente. Então surgiu alguma dor muito aguda, procure um profissional. Problemas que podem ser todos sanados, né, na maioria deles, e vocês realmente fazem uma avaliação da pessoa, porque cada caso é um caso. A mulher, por exemplo, que acabou de ganhar neném, né, que às vezes tem aquela dor, aquela postura, porque vai atender sempre o bebê, quer dizer, cada caso é um caso e o profissional consegue avaliar isso.
Com certeza. Primeira coisa é feita uma avaliação, tá? Uma anamnese desse paciente para saber quais posturas do RPG nós vamos estar adotando com esse paciente. E mesma coisa com a gestante. Tem determinadas posturas que ela não pode estar realizando. Então, aqui no RPG é feito umas posturas mais tranquilas, mais fáceis, e depois é feito todo um trabalho em casa. Passa-se algumas tarefinhas, algumas orientações para ela fazer em casa, porque a gestante sente muita dor. E não é só a gestante, depois que ganha o bebê, vai segurar o bebê e ele vai crescendo, ganhando peso. Às vezes esse problema de coluna, se não aparecer na gestação, pode aparecer depois. Isso mesmo, o próprio bebê é um peso para a coluna. Então, se ela não estiver uma estrutura física, um suporte correto da coluna, com certeza ao longo do tempo ela vai vir a sentir dor também. Aí, gente, sentiu alguma dor? Nada de, vou procurar uma massagem, vamos fazer uma massagem, tomar um remedinho que passa. Melhor procurar um profissional para resolver isso de uma forma completa, não só o sintoma, mas ir direto à raiz do problema. Isso, vamos tratar a causa e automaticamente os sintomas serão sanados, os sintomas serão melhorados. Então, nunca procure qualquer portinha aberta, como a Rose colocou, um massagista, procure um profissional que tenha capacidade de tratar esse problema. Então, procure um especialista mesmo. Mesmo porque alguém que vai colocar a mão na gente, né? Qualquer vértebra, qualquer local assim é tão delicado e a gente pode sair querendo resolver o problema e sair do local com um problema muito maior do que quando chegou. A estrutura da coluna é todo um suporte para o nosso corpo. Então, se você procurar qualquer pessoa que não tem essa capacidade de colocar a mão, o conhecimento correto, pode sair com problemas muito mais graves. Obrigado, Kátia. Acho que as pessoas, se tiverem alguma dúvida, tiverem alguma dor em especial, quiserem recorrer a você, tirar essa dúvida com você, podem estar entrando em contato. Isso, no telefone 3262-1808, na Clínica Vita FIS. Demais.